Galera, bem no meio dessa semana eu lembrei de um dos itens que eu ainda não gravei para vocês. Eu estava explicando para alguém, ou era algum aluno, ou era alguma consultoria, ou era o pessoal que trabalhava comigo, que eu estava falando para eles sobre upload de arquivos e sobre sistemas distribuídos. Devido a isso, eu decidi fazer a live que eu fiz na quinta-feira para vocês, explicando também sobre isso, mas agora eu quero mostrar para vocês como que vocês podem agir um pouco mais, falando então sobre assets, ou seja, sobre arquivos. Como que você pode agir quando você tem arquivos e como que você pode distribuir isso melhor no seu sistema. Então esse é o nosso tema de hoje, então bora lá começar a aula. .99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bom, pessoal, mas antes de começar com o conteúdo, por favor, clique nesse botão like, porque esse botão vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube entende. Então, por favor, clique nesse botão, mande esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam aprender um pouco mais. Não retenha o conhecimento somente para você. Eu tô colaborando com você com o meu conhecimento, você também pode colaborar com o seu like, com o seu compartilhamento. Com certeza você vai ajudar outras pessoas e você vai gerar mais valor para elas também, assim como estou gerando valor para você aqui. Então só te peço uma coisa, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. E se você tiver alguma sugestão, alguma aula que você queira que eu grave, coloque aqui abaixo nos comentários para que a gente possa avaliar com a equipe e gravar esse vídeo para você. Tudo bem? Bora lá. Legal, galera, como eu falei para vocês na live, né? Vocês têm ali algumas formas de você desenvolver sistemas distribuídos. Tudo depende do budget, ou seja, tudo depende do dinheiro envolvido daquele empreendedor ou de você mesmo, que possa ser o empreendedor que está construindo aquele projeto. Então tudo depende do dinheiro envolvido. E você tem que ser responsável por ministrar isso. Ou seja, se você está fazendo com o seu próprio dinheiro, você tem que ser responsável por aquilo que você está construindo. Da mesma forma, se você estiver fazendo com o dinheiro do seu cliente, ok? Mas, quando você vai construir um sistema baseado, né, em sistema distribuído, ou seja, quando você vai distribuir o sistema em cada ponta, cada um com sua responsabilidade, algumas coisas vêm na cabeça, né? E isso já aconteceu demais na minha carreira, de pessoas que misturarem ali algumas responsabilidades. Por exemplo, quando eu falo de assets, né, quando eu falo servidor de assets, eu estou falando de arquivos. Que tipo de arquivos? Imagem, PDF, XLS, qualquer tipo de arquivo que serve para o teu negócio, né? Então, às vezes você fez um PDF que você quer mostrar para as pessoas, ou às vezes você tem uma imagem, ou fez um upload de uma imagem, subiu uma imagem para um servidor e você quer armazenar essa imagem em algum local. Muitas pessoas já vêm na cabeça direto, nossa, a minha aplicação, ela pode mandar essa imagem diretamente para o banco de dados, colocando organizada em uma tabela, né? Então a pessoa acaba colocando esse dado em uma tabela e ele fica lá num campo blob, ou seja, você acaba armazenando dados externos, né, assets, diretamente no banco de dados. Conforme eu expliquei para vocês na live, isso não é tão saudável, porque banco de dados foi feito para guardar dados, os assets, eles são pesados, então você tem imagens, arquivos, PDFs, áudios, textos, que são textos não, mas assim, arquivos muito grandes. E esses arquivos grandes, ele vai acabar fazendo com que a sua base de dados fique com peso muito grande. Ou seja, você vai pagar muito de banco de dados. Você paga por volume aqui. Então você que está aí do outro lado, que ainda não sabe e que está tomando uma decisão dessa, quando o seu sistema começar a crescer demais, você vai ver o caminhão de dinheiro que você vai pagar aqui. E aí o outro problema é, você tem a sua base de dados, que isso daqui, gente, é o dado que precisa mais ser protegido. Essa é a ponta que precisa mais ser protegida, porque aqui é onde estão os seus clientes, aqui é onde estão as suas finanças, aqui é onde está toda a sua organização. Isso aqui, gente, vale ouro, são os seus dados, ok? Por isso que tem muito DBA que ganha muito dinheiro, tem muito analista de dados que ganha muito dinheiro, justamente pelo fato de estar trabalhando com o dado mais precioso da empresa, onde ele pode cruzar as informações, saber qual o consumidor e a hora que ele consome para que você possa ofertar o produto ideal para ele. Então é aqui que estão esses dados. Se você tem uma imagem que ela é importante para o negócio, mas não tanto assim, e você começa a armazenar isso com dados extremamente importantes, por exemplo, estatística do seu negócio, que é valores, você acaba tendo uma possibilidade de corromper isso aqui, ó.
Já aconteceu demais na minha carreira bancos de dados corromper, justamente pelo fato de ficar armazenando diversos arquivos grandes que não tinha necessidade nesse banco de dados, ok? Então isso acontece muito. Então não cometa esse erro que várias pessoas já cometeram na minha carreira. O que você pode fazer é ter um servidor de assets, ou seja, um server aqui, né? Você pode construir o seu próprio servidor de assets, você pode ter um servidor FTP com uma má qualidade que você fez, não tem problema, mas você está jogando lá o seu serviço dentro desse FTP, seus assets lá dentro, para que você não tenha problema. Obviamente que o FTP simples, o input e output vai fazer com que não tenha tanta performance, ou você pode construir um sistema distribuído, bonitinho, um servidor de assets com cache e tudo mais, para que você inclusive possa vendê-lo, né? Ou você pode usar algum tipo de servidor de assets que já tem no mercado, que às vezes começa gratuito e que às vezes você paga por acesso. E aí tem diversos. A Azure da Microsoft tem um, né? Você tem também a AWS que tem outro, você tem a IBM que tem outro, e etc. Tá bom? Então tem várias formas de você utilizar serviços na nuvem, ok? Na nuvem, para que você possa armazenar os seus arquivos, os seus assets. Assim você consegue distribuir melhor o seu sistema, porque você deixa o processamento para a sua aplicação fazer, o banco de dados para o seu servidor de banco de dados guardar e manter, e você tem o servidor para você armazenar os seus arquivos estáticos, ok? Fazendo isso, você distribui melhor o seu serviço, você distribui melhor o seu servidor e o seu sistema acaba tendo uma performance melhor. Um servidor dedicado para cá, outro para cá, outro para cá. O nível de acesso acaba tendo uma entrega melhor para o seu usuário no final. No final das contas, todo mundo que quer desenvolver um sistema quer ter um sucesso. Ou seja, você que é desenvolvedor quer levar sucesso para a empresa para que você possa receber sua promoção. Você que é dono de empresa quer lucrar mais ou quer melhorar mais no seu propósito, levar mais informações ou levar mais produtos para mais pessoas, conseguindo criar essa rede que é o que o empreendedorismo proporciona. Então todos nós queremos lucrar ou lutar por um propósito. Se você quer fazer isso, então você quer ter uma melhor performance, você quer ter um software com melhor qualidade, você quer ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva. Então você sim tem que pensar nisso. Você sim precisa pensar nisso, tudo bem? Então agora, gente, a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês como que vocês podem pegar de um serviço de aplicação, vou mostrar um exemplo de um servidor de aplicação, vou mostrar um exemplo de um servidor de banco de dados e um exemplo de servidor de assets. E como que vocês conseguem, então, pegar dado que está aqui, mandar para um servidor de assets, esse servidor de assets vai te devolver uma URL, ou seja, o endereço de URL, o endereço de imagem, de web, né? E você vai pegar essa URL e gravar aqui. Então a sua ligação passa a ser, então, a URL, né, dos dados, que é a indicação para cá. Então você tem a sua aplicação que manda o dado lá para o servidor volta para você um URL, você grava o URL aqui e toda vez que sua aplicação for servir, ele manda buscar o URL daqui. Então ele grava o dado, o endereço e não o arquivo físico. Então é isso que vocês vão ver na parte prática hoje, tá bom? Agora eu preciso que vocês vá lá para o seu computador para que você possa fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Obviamente, se você quiser aprender, você vai ter que fazer isso. Não adianta somente ver pelo celular, tudo bem, gente? Então vai para o computador e faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta agora no computador. Minha gente, o Torne-se um Programador é um projeto que ele não cobra de você as videoaulas. Ou seja, todas as videoaulas como essa você tem acesso gratuitamente aqui pelo canal ou pelo site do Torne-se um Programador. Agora, se você ficar com alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida de alguma aula que você viu, você pode adquirir a aula particular vindo simplesmente neste item aqui do site. Com ela, você vai ter uma aula diretamente comigo ou com algum outro professor do Torne-se um Programador. E se você ainda tiver um problema mais complexo, você for empresário ou você tem uma solução que você fez e não está conseguindo evoluir, não está conseguindo resolver aquele problema, você pode contar com a nossa ajuda com a consultoria. Então você pode contratar a nossa consultoria para que a gente possa ajudar você a evoluir o seu projeto ou construir o seu projeto. Se você está querendo ali construir o seu aplicativo, o seu sistema, essas coisas, você pode contar com a nossa ajuda, tudo bem? Agora, se você achou esses valores aqui que não cabem no teu bolso e você ainda quer aprender a programar, muita gente me pergunta, Danilo, quanto tempo leva para alguém aprender a programar? Gente, eu digo que uma pessoa extremamente dedicada, estudando full time, talvez
uns 6 meses ela vai conseguir desenvolver alguma coisa. Mas o normal é 1 ano. Por isso, eu criei, junto com a minha equipe aqui, a comunidade do Torne-se um Programador, que é um acompanhamento anual. Você vai estar diretamente comigo e eu vou estar diretamente com você, segurando na tua mão no período de 1 ano, aplicando, fazendo na prática. Na comunidade é outra coisa. Aqui você pode ver as videoaulas gratuitas, você da sua casa com a sua disciplina. Talvez você vá aprender, talvez não. Na comunidade eu vou forçar você a aprender porque eu vou criar projetos junto com você. Então você vai vir junto comigo numa espécie de estágio para que você possa entender como que é que funciona a área de desenvolvimento de vez, tá bom? Então é aqui na comunidade que você pode fazer isso. E os valores para que você possa fazer parte, você tem aqui, ó. Ou você paga R$ 97 por mês, ou você paga R$ 997 por ano, que aí seria mais barato para você, para estar dentro da comunidade com a gente. Tudo bem? Então é isso, meus amigos. Se o jabá já foi feito aqui, você sabe todas as opções que você tem. Se você não quer aprender, aí é questão sua, beleza? Joia! Pessoal, então voltando aqui, eu trouxe um sistema aqui para que vocês possam analisar, né? Para que vocês possam ver e como é que eu fiz aqui a minha solução, tá? Então, ó, primeira coisa que você precisa fazer. Existem diversas aplicações que vocês podem utilizar e que tem esse conceito de upload. E qual? Upload em nuvem, tá? E qual é o serviço que eu utilizei dessa vez aqui? Eu utilizei o serviço da AWS, ou seja, da Amazon. E a Amazon tem um serviço chamado Bucket S3, ou S3, tá bom? Então, você primeiramente, antes de começar seja qual linguagem que você for desenvolver, escolher uma lib, alguma coisa para que você possa instalar e utilizar o serviço da AWS, primeira coisa que você tem que fazer é se cadastrar, né? Então você tem que entrar lá na AWS, então você tem aqui o console.aws.com.br. Então quando você se cadastra, você entra nessa plataforma que está aqui. E essa plataforma ela tem diversos serviços. Por exemplo, o EC2, que é para você colocar máquina lá, você criar máquina virtual. Você tem o S3, que é para você colocar assets. Você tem o RDS, que é para você colocar database. Ou seja, tudo que eu falei para vocês no quadro, você tem condição de criar aqui. Então tem vários tipos de serviços, tá bom? Não é nenhuma recomendação, não estou ganhando nada da Amazon para falar isso para vocês. Só estou dando um exemplo aqui de um dos serviços que existem. Existem vários, tá bom? Mas enfim, usando aqui o serviço da S3 da Amazon, o que você faz? Você entra diretamente no serviço da S3 e lá você pode criar um bucket. E o que é criar um bucket? Quando você cria um bucket, você cria um repositório, ou um servidor, ou um serviço, onde você vai armazenar os seus arquivos de assets, ou seja, suas imagens. Então esse bucket, ele tem para você um endereço, ele te dá uma chave e ele te dá um endereço de chave, né, e um endereço de arquivo. Então você tem 3 coisas que você tem que configurar. Tem o ID que você coloca, né, a chave, a senha que você coloca do seu bucket e também você tem ali o nome do repositório, o nome do lugar que você vai armazenar o seu arquivo na nuvem, ou seja, o seu bucket, tá bom? Coisa que é importante, como é que você consegue esses acessos? Lá, aqui na própria AWS, ele tem um negócio chamado IAM, ou seja, é onde você configura as suas chaves de acesso. Então, quando você clicar aqui, você tem a possibilidade de você configurar toda essa parte dessas chaves, tá? Você pode procurar que aqui no meu canal do Torne-se um Programador, eu ensino vocês a criar máquinas e mostro como vocês criam essa chave também. Mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Me manda mensagem para que eu possa ajudar você a criar essa chave aqui também, para você conseguir habilitar o seu bucket, tá bom? Mas enfim, é só você criar essa chave. Depois que você criou essa chave, aí você vai configurar essas chaves na hora que você for utilizar o seu componente no sistema, tá? Então, voltando aqui para o bucket, ó. Então você tem diversos itens aqui, né? Peraí, deixa eu fechar, tá aqui. Então você tem diversos buckets aqui. E aí é aqui que vai ser mandado todos os arquivos. Então vou entrar nesse daqui, ó, Maratona Virtual. Então aqui tem diversas imagens. Então todos os dias é mandado aqui imagem atrás de imagem. Hoje mesmo já subiu imagem para cá, tá, gente? Então tudo isso daqui é imagem que o meu sistema aqui utiliza, tá bom? Então é basicamente isso. E você consegue armazenar isso num local só. Quando você armazena essas imagens nesse local, ela te dá o endereço URL, ou seja, ela te dá um host. A Amazon te dá isso. E esse host você pode gravar no seu banco de dados. Então esse endereço você grava diretamente no seu banco de dados e pronto, tá resolvido o assunto. E aí você, simplesmente na hora que você for usar lá no seu HTML, o IMG, SRC e vai colocar a imagem, você põe esse endereço que tá aí, tá bom? Beleza. E aí eu vou abrir aqui só para vocês verem, ó. Vou abrir aqui.
Você vai ver que é uma imagem, é um arquivo normal que eu simplesmente faço o upload dele para o meu servidor, tá bom? Show! Beleza! E aí, como que você faz isso via código? Então você vai escolher a linguagem que você trabalha, tá? O caso da linguagem aqui que eu estou colocando é fictícia, a ferramenta, então estou colocando aqui com a linguagem Ruby, porque esse projeto está feito em Ruby, tá? Mas poderia ser C Sharp, Node.js, qualquer linguagem. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa mesma que eu estou usando, que é o Ruby, e vou colocar assim, ó, AWS Gem, AWS Gem Ruby. Pronto. Quando eu fizer isso daqui, olha o que vai acontecer. Vai mostrar para mim centenas de milhares de links que alguém já fez na internet em algum tipo de blog ou no GitHub. Cara, tem um monte de documentação. E vocês vão achar ali alguns repositórios. Você pode até colocar aqui, inclusive, ó, o GitHub, que é o repositório mundial de código aí, né? Então a gente pode até colocar o GitHub, né? E aí vocês vão ver que no próprio GitHub vai trazer aqui, ó, da AWS. Então a AWS tem um repositório no GitHub de DLSs que elas fazem, né, de libs, de frameworks que elas criam. E você pode simplesmente usar o SDK que eles criaram para que você possa facilitar a sua vida e não ter que fazer o upload na mão num serviço deles. Então é somente usar o serviço que eles criaram. Então basicamente o que eles fazem? Eles utilizam um REST ou um SOAP para simplesmente mandar o arquivo que está na sua máquina para lá. Para você não ter que fazer isso na mão, é melhor você usar então um framework que eles disponibilizam, né, ou algum lib, algum conteúdo que eles disponibilizam, uma API no caso, para que você possa simplesmente enviar os seus dados, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu estou pegando essa lib que está aqui. E aí nela, oficial aqui da AWS, explica várias coisas que você precisa fazer. Então, ó, primeiramente você precisa colocar no seu arquivo Gemfile essa gem aqui, né? Colocou essa gem, aí você vai ter algumas configurações, ó. O require que ela fala aqui e tal, e aí na hora que você vai iniciar o seu upload, ele fala para você, ó, você tem que falar qual a região que você quer. Nesse caso da região, gente, essa região, quando você cria um bucket, você fala qual que é a região que você quer colocar, né? Você fala se você quer colocar essa região, por exemplo, em São Paulo, se você quer colocar em Nova York, você fala qual é o lugar, essa região que está aqui, ó, tá bom? Então essa região é a região que vai, deixa eu voltar lá, é a região que vai aqui. Essa região ela tem um ID, ela tem um nome lá. E esse nome é o que você vai colocar na configuração da sua gem, tá? E aí aqui vem as credenciais. As credenciais vêm aqui aqui que você tem e vem aqui o secret que você está utilizando. Até aí tudo bem, você já colocou as duas informações que eu falei para vocês que vocês precisavam de 3, né? E aí na hora que você for mandar, você tem que falar qual que é o bucket que você quer acessar. Então aqui tem mais configurações. Aqui está configurando região, configurando EC2 aqui que seria a máquina, para você fazer alguma coisa na máquina, tá? Mas na hora de você fazer o upload, você vai falar qual que é o bucket que você quer. Aqui ele está mostrando a lista de buckets, ou seja, quando você usa isso daqui, ó, ele vai trazer todas essas listas que estão aqui, ó. Então esses buckets que estão aqui são essas listas que estão aqui. Então esse código aqui que está mostrando para você, ó, lista de bucket, ele vai trazer aquela lista lá que está lá, tá bom? Agora se você quer usar um bucket específico, você vai colocar assim, ó. Então eu estou falando que eu vou usar na lista um bucket específico. Eu trago esse bucket específico. Então aqui ainda mostrando como você pode pegar as informações, listar esse bucket, entrar dentro do bucket para buscar alguma imagem que esteja lá dentro. Por exemplo, se você quer, sei lá, você quer mexer com as imagens que estão lá, fazer download das imagens que estão lá. Então essa é uma das formas que você pode fazer. E aí, outra coisa aqui, ó, é as interfaces e como que você faz ali, por exemplo, exclusão de um arquivo, ó. Então você vai, lista o bucket, lista os objetos e pode fazer uma exclusão. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no upload. Então eu vou pegar aqui como é que eu faço o upload. Então eu criei aqui uma classe chamada AWS Services. E nessa minha classe aqui eu faço diversas coisas. Então, por exemplo, eu não pego a imagem original e mando, porque às vezes a imagem original ela é muito grande e acaba ficando muito pesado para o meu usuário final fazer o download para o celular dele, por exemplo. Aí vai gastar todo o 4G do meu cliente, eu não quero que ele faça isso. Então o que eu faço? Eu utilizo um outro componente chamado ImageMagick e aí eu redireciono, né? Eu dimensiono o tamanho dessa imagem e dimensiono ela para que ela possa ficar menorzinha e eu possa gastar menos fazendo o upload no servidor e a pessoa possa gastar menos também quando ela estiver utilizando no aplicativo dela. Então essa é uma outra coisa que eu estou colocando aqui para vocês. E aí eu vou e coloco todos os dados do meu serviço, qual que é a minha região, e eu faço o upload. Então tem aqui ó, bucket, object, aí eu tenho upload file. Então essa parte aqui, ó, upload file,
é a hora que eu mando, então, os dados que eu peguei ali no upload para poder enviar, o dado byte que eu peguei para poder enviar. Eu mostrei para vocês no Torne-se um Programador como vocês fazem upload de arquivos, né? Então, vocês têm aqui, ó, upload. Então, vocês têm várias aulas minhas explicando como é que vocês fazem o upload de arquivos. Aqui, por exemplo, quem está mexendo com Rails, com o Ruby, né? Você tem aqui, ó, como que você faz o upload de arquivo. E aí, nesse caso, eu estou fazendo um upload e nesse upload eu estou mandando esse byte diretamente lá para o servidor da Amazon. E é exatamente nesse ponto. E aí, o que ele faz? Ele me retorna uma URL pública. Então, esse public URL é exatamente a URL que eu tenho aqui. Ou seja, tá vendo quando eu entro aqui, por exemplo, numa imagem, aí eu vou e pego essa imagem, e essa imagem me retorna uma URL pública. Então, quando ele me retorna essa URL, eu simplesmente pego essa URL e devolvo para o meu sistema, gravando isso de novo no banco de dados, ok? Então, esse é o princípio. Eu pego essa informação, mando lá para o servidor da AWS, recebo a URL de volta e gravo essa URL de volta na minha base de dados. Então, aqui é só um exemplo da minha classe que faz o upload e retorna para mim a URL. Com essa URL, eu posso gravar ela em algum lugar. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de onde que eu estou usando esse meu upload. Então, aqui tem um exemplo básico. Eu vou converter isso aqui para Ruby. Esse exemplo aqui, ele está no script de migração que eu fiz, tá? E aí vocês vão conseguir ver aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu fiz um script que ele pegava o perfil da pessoa no Facebook, né, a imagem de perfil da pessoa do Facebook, subia lá para o meu servidor de assets, retornava a URL e eu pegava essa URL e, bum, colocava dentro da minha base de dados. Então, é basicamente isso, ó. Pego o dado que está no perfil temporário, depois que eu peguei, eu pego esse meu arquivo que eu li, eu fiz um read do meu arquivo, tá vendo? Peguei esse meu arquivo ou o arquivo físico em algum lugar no diretório da sua máquina e eu mando ele então para o meu upload. E eu falo qual que é o nome que eu quero. Então, olha lá as opções, ó. Essa classe aqui eu criei com essas 3 opções, tá? Então, essa é a minha classe, tá vendo? A minha classe está aqui. E aí, nessa minha classe, eu coloquei aqui um método, né, estático, ou seja, um método de classe com 4 possibilidades. O nome, o arquivo, o nome e se eu quero cortar ou não, tá? Que aí eu entraria aqui no crop da imagem, no tratamento da imagem. Beleza. Depois que eu fiz isso, então, eu vou lá, coloco as informações que eu quero cortar a imagem e aí eu mando subir. Nesse caso aqui, depois que eu fiz o upload, ele vai me retornar aqui, ó, a URL do meu arquivo, tá? Ou seja, a URL do arquivo que está lá no assets, servidor de assets. Peguei essa URL e aí o que eu estou fazendo aqui? Nesse caso aqui, ó, eu estou deletando o arquivo físico. Então esse arquivo físico que estava lá, que eu gerei ele no meu diretório, eu apago ele para não ficar lotando o meu servidor de arquivos desnecessários, né? Mesmo estando na tabela, na pasta temporária, eu apago ele do meu diretório. E aí eu pego esse dado que eu recebi e simplesmente mando esse dado, né, gravar diretamente na minha base de dados. Então aqui eu pego o meu próprio usuário, busco ele, né? Fiz uma busca na base de dados utilizando aqui o Active Record como URM e faço um update então da minha imagem. Então colocando a URL diretamente no meu campo de imagem do banco de dados. Então, o que eu fiz aqui basicamente? Aquilo que eu estava falando para vocês lá no quadro. Ao invés de eu jogar o meu arquivo num diretório específico, eu simplesmente peguei esse arquivo, coloquei esse arquivo num servidor de assets, retornou a URL desse servidor de assets para mim, eu gravei essa URL diretamente no meu banco de dados, porque quando eu utilizo aqui esse update all, é um método de uma classe, e esse método de uma classe executa um comando SQL que vai dar um insert ou um update diretamente naquela tabela e assim ele grava aquilo naquele registro. Uma vez gravando naquele registro, eu tenho algo assim. Eu vou abrir, por exemplo, aqui uma base de dados. Aí agora eu estou entrando num servidor de base de dados. Isso tudo está no meu local, tá, gente? Mas imagina como se eu estivesse acessando um servidor externo, tá? Eu vou abrir essa base de dados local e vou mostrar para vocês essa tabela de usuário e esse campo imagem preenchido. E aí vocês vão ver que todas as URLs que estão lá estão com o URL do serviço de assets que eu fiz a gravação, tá? Então, ó, vou dar um close aqui, vou abrir aqui a base de dados de teste e aí eu vou fazer um select aqui numa tabela, ó. Vou abrir e vou dar aqui um simples select. Select asterisco from usuário limit de 1 e eu vou, antes do limite aqui eu vou colocar aqui, ó, where imagem is not null, ou seja, eu quero trazer as imagens que estão aqui.
E aí eu vou colocar aqui somente o nome do usuário e o campo imagem, ok? Então vocês vão ver aqui que eu tenho Daniel, tenho Ismael, tenho Thiago, tenho várias pessoas que estão aqui. E aqui eu tenho imagem do perfil de cada uma delas, ok? Ou seja, eu tenho diretamente a URL que eu consegui armazenar no meu servidor de assets. É um exemplo aqui que vocês podem ter de como que vocês, então, utilizam diversos tipos de sistemas distribuídos. Então, falei bastante sobre isso essa semana, falei na live, falei em aulas, agora estou dando exemplo de código, como é que vocês podem fazer isso. Então, gente, volto a dizer, seja responsável com o sistema que você está construindo para o seu cliente e você que é cliente, seja responsável em entender essa tecnologia para que você possa escalar o seu negócio. Senão, lá na frente, todo aquele dinheirão que você gastou simplesmente para construir um projeto que você acredita, pum, sumiu, e aí você não vai entender o porquê. Tudo bem? Meus amigos, essa é a aula que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Não esqueça de dar o seu like, isso vai me ajudar pra caramba, tá bom? Então dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe o seu comentário, caso você queira saber um pouco mais, queira uma nova aula, queira saber um novo conceito, aqui deixe o seu comentário para que eu possa ajudar você, tudo bem? Então vamos ficar por aqui e até as próximas aulas.